Bem-vindos a mais um estudo do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel, localizado no município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. É importante que você esteja no nosso canal, se inscreva no nosso canal, peça aos amigos para se inscreverem no nosso canal. Quanto mais divulgação da doutrina espírita, mais pessoas conscientes de si mesmo nós teremos na sociedade. E também nós temos um grupo do WhatsApp, numa comunidade, que tem muito mais conteúdo espírita para você, muita biografia e muitos textos espíritas para nós nos conhecermos. E você, para participar do nosso grupo do WhatsApp, pode ser qualquer região do país. O nosso WhatsApp é o código 13 98130 8408. E também você pode auxiliar a nossa casa de diversas maneiras. Entre em contato com o nosso WhatsApp que nós lhe daremos maiores informações. E também, quem participa da nossa comunidade do WhatsApp tem acesso aos seguintes grupos paralelos, né? Aos frequentadores e trabalhadores da Casa Espírita, da nossa casa. O grupo de poesia, que a nossa casa tem sarau, uma vez por mês. E se você gosta de poesia espírita, entre no nosso grupo. É um grupo e outro grupo especificado para pessoas com vícios ou familiares de vítimas do vício. E os familiares vão conversando entre si. E nós temos esse tratamento também aqui na nossa casa. Um outro grupo que nós temos aqui é o tratamento aos animais. Você que gosta dos animais, que ajuda na doação e cuidado dos animais, participe do nosso grupo também, vai estar nos ajudando. E nós temos o tratamento aos animais da nossa casa aos domingos. Temos também um grupo exclusivo para assuntos de quem gosta de crochê, tricô e essas habilidades manuais. Você pode participar das suas ideias e conversar com os trabalhadores da nossa casa. E o último grupo é o grupo do bazar, onde nós mostramos todas as atividades que nós fazemos na nossa casa, na laborterapia. Nós vendemos o nosso bazar. Roupas e sapatos e alimentos nós usamos para doação. Nós não colocamos em bazar para venda. Nós só vendemos aquilo que produzimos na nossa laborterapia. Portanto, você que quer ensinar alguma coisa, uma profissão a alguém ou uma atividade manual, venha nos ajudar. E você que precisa aprender, entre em contato conosco para o aprendizado. Tá ok? Então agora nós vamos à leitura do texto e as pessoas aqui presentes que quiserem fazer um comentário podem fazer. E nós vamos, estamos no capítulo 50 do livro Nosso Lar. Para quem não conhece, a série André Luiz não é só Nosso Lar, gente, tá? São 13 livros. É uma coletânea de livros psicografada por Chico Xavier, e o Nosso Lar é o primeiro livro, tá? Então, depois do Nosso Lar, semana que vem, nós começamos com os Mensageiros. Então, nós vamos estudar os 13 livros. Então, você não perde nada vindo estudar presencialmente com a gente aqui, tá ok? Inclusive, o filme Mensageiros, que é esse segundo livro da série André Luiz, vai estrear agora em agosto nos cinemas. Mas não seja aquela pessoa que vem pela propaganda do espiritismo, né? Apareceu alguma coisa na televisão, eu quero ir na casa espírita. Não, seja um espírita atuante, né? Um espírita ativo e não contemplativo. Então vamos começar com os nossos estudos e vou passar para a Márcia aqui, se ela quiser fazer algum comentário, e depois ela faz a leitura e nós vamos para o entendimento do texto. Então, hoje nós vamos ver o último capítulo. Muita emoção. E vamos lá, então. Cidadão de nosso lar. Na segunda noite, sentia-me cansadíssimo. Começava a compreender o valor do alimento espiritual por meio do amor e do entendimento recíprocos. Em nosso lar, atravessava dias vários de serviço ativo, sem alimentação comum, no treinamento de elevação a que muitos de nós se consagravam. Bastava-me a presença dos amigos queridos
as manifestações de afeto, a absorção de elementos puros pelo ar e pela água. Mas ali não encontrava senão escuro campo de batalha, onde os entes amados se convertiam em verdugos. As meditações preciosas que a palavra de Clarencio me sugerira davam-me certa calma ao coração. Compreendia finalmente as necessidades humanas. Não era proprietário de Zélia, mas seu irmão e amigo. Não era dono de meus filhos, e sim companheiros de luta e realização. Aí dá para comentar alguma coisa desse primeiro. Isso. Nesse capítulo, né, nesse parágrafo, é interessante aqui, onde ele fala, começava a compreender o valor do alimento espiritual por meio do amor e do entendimento recíprocos. Ou seja, quando nós estamos no meio de pessoas que se estimam verdadeiramente, nós já nos sentimos mais saudáveis, mais nutridos realmente, né? Que o amor realmente nutre. E aí ele fala que não tem, né? Lá em nosso lar atravessava dias vários de serviço ativo, sem alimentação comum, no treinamento de elevação a que muitos de nós se consagravam. Bastava-me a presença dos amigos queridos, as manifestações de afeto, a absorção de elementos puros pelo ar e pela água. Então, só o fato daquela confraternização entre pessoas que se estimam, ele já se sentia verdadeiramente nutrido. E ali ele não está tendo isso. Inclusive, nós aqui, né, no mundo material, quando nós nos cercamos de pessoas de baixa vibração, nós nos sentimos mal. É como se nós nos tornássemos sacos vazios. Elas sugam a nossa energia. Então nós temos que procurar, sim, ajudar, socorrer, acudir, mas não se envolver. E se envolver apenas, no bom sentido, né? Porque nós não podemos depender de ninguém, mas se envolver com aquelas pessoas que nos acrescentam alguma coisa positiva. Aquelas pessoas que trazem luz para a nossa existência e não trevas, né? Como a gente costuma falar nas nossas palestras, né? Pessoas que não nos confundam com aterro sanitário. Porque tem muitas pessoas assim, que vão pegando lixo em tudo quanto é lugar, aí encontra com a gente e quer despejar o lixo que ela pegou, como se nós fôssemos aterro sanitário. Então não podemos permitir isso. Nós temos que ajudar sim, socorrer sim, mas não nos envenenarmos. E é por isso que ele se sentia bem, porque ele estava se acercando de pessoas com ideias, conversação e atitudes positivas. Recordei que a senhora Laura, certa feita, me afirmara que toda criatura, no testemunho, deve proceder como a abelha, acercando-se das flores da vida, que são as almas nobres, no campo das lembranças, extraindo de cada um a substância dos bons exemplos, para adquirir o mel da sabedoria. Apliquei ao meu caso o proveitoso conselho e comecei recordando minha mãe. Não se sacrificar a ela por meu pai, a ponto de adotar mulheres infelizes como filhas do coração? Nosso lar estava repleto de exemplos edificantes. A ministra veneranda trabalhava séculos sucessivos pelo grupo espiritual que lhe estava mais particularmente ligado ao coração. Narcisa sacrificava-se nas câmaras para obter endosso espiritual, de regresso ao mundo em tarefa de auxílio. A senhora Hilda vencera o dragão do ciúme inferior e a expressão de fraternidade dos demais amigos da colônia.
Clarencio me acolhera com devotamento de pai. A mãe de Lísias me recebera como filho. Tobias como irmão. Cada companheiro de minhas novas lutas me oferecia algo de útil à construção mental diferente, que se erguia célere no meu espírito. Então esse capítulo é interessante também, né? Porque ele está fazendo igual ela falou, né? Se portar igual uma abelha, colhendo o mel de cada pessoa que tem algo de bom a oferecer. E aí ele vai citando um por um os bons exemplos, né? Para ele ter forças para vencer a situação. O jeito da gente vencer a nossa existência é nos nutrirmos de qualidade. E nós só vamos buscar qualidade nas pessoas que nos rodeiam. Então a gente não pode se rodear de pessoas enfermas. Pessoas enfermas a gente socorre e ajuda, mas não se envolve. A gente se rodeia com as pessoas que vão nos acrescentar coisas positivas. Procurei abstrair-me das considerações aparentemente ingrata que ouvia no ambiente doméstico e deliberei colocar acima de tudo o amor divino e, acima de todos os meus sentimentos pessoais, as justas necessidades dos meus semelhantes. Então aqui ele está buscando lembrar os exemplos que ele aprendeu lá onde ele esteve, na colônia, e abstrair das considerações aparentemente ingratas que ouvia no ambiente doméstico, né? Ele não vai se prender ao fato deles não estarem lembrando muito dele, né? Ele vai pensar em praticar o amor divino, né? Mesmo porque quem pertence, ou seja, quem faz parte da nossa existência é toda a humanidade. E quem se apega é quem tem sentimentos humanos. Não é porque a gente tem que ser duro, frio e desprezar ou menosprezar as pessoas, mas nós não podemos depender das pessoas para a nossa felicidade. A gente não tem que se apegar. A pessoa passou pela nossa existência, foi útil, fez uma coisa boa. De repente o caminho da vida foi diferente. Vamos pensar nela e vibrar positivo, mas não precisa ficar se lamentando, chorando, ou até mesmo com sentimentos egoístas, como se elas fossem nossa propriedade, porque isso não existe. No meu cansaço, procurei o apartamento do enfermo, cujo estado se agravava de momento a momento. Zélia amparava-lhe a fronte e dizia, banhada em lágrimas, Ernesto, Ernesto, tem pena de mim, querido, não me deixes só. Que será de mim se me faltares? O doente acariciava-lhe as mãos e respondia com imenso afeto, apesar da forte dispneia. Roguei ao Senhor energias necessárias para manter a compreensão imprescindível e passei a interpretar os cônjuges como se fossem meus irmãos. Reconheci que Zélia e Ernesto se amavam intensamente e, se de fato me sentia companheiro fraternal de ambos, devia auxiliá-los com os recursos ao meu alcance. Iniciei o trabalho, procurando esclarecer os espíritos infelizes que se mantinham em estreita ligação com o enfermo. Minhas dificuldades, porém, eram enormes. Sentia-me abatidíssimo. Nessa emergência, lembrei certa lição de Tobias, quando me dissera: aqui, em nosso lar, nem todos necessitam do aérobus para se locomover, porque os habitantes mais elevados da colônia dispõem do poder de volitação e nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância, por se manterem entre si num plano de perfeita sintonia de pensamentos. Os que se encontram afinados desse modo podem dispor à vontade
do processo de conversação mental, apesar da distância. Então, nesse momento, ele lembrou que em nosso lar, Tobias havia explicado para eles que os habitantes de lá podiam se locomover através sem a necessidade do aérobus, né? Podiam volitar e chegariam rapidamente, e também poderiam se comunicar através do pensamento. E também nós não podemos esquecer que essa situação de volitação também se dará no mundo material. Tem os mundos mais felizes, né? Depois nós passarmos pelo mundo de regeneração, haverá outros mundos mais evoluídos, onde o nosso perispírito vai estar mais leve. E, consequentemente, o nosso corpo físico também vai estar muito mais leve, se somando. Nós não vamos saber, vai ser difícil distinguir o corpo físico do perispírito, de tão leve que ele é. Mas a necessidade da reencarnação ainda. Mas nós não vamos mais caminhar com os pés no chão, nós vamos volitar, porque isso é uma condição moral, isso no mundo material. E lá, no nosso lar, eles estão na dimensão, quer dizer, estão a dimensão espiritual é onde nós estamos, né? Não existe lá longe a dimensão espiritual. O mundo espiritual é o nosso mundo. É que nós estamos na parte material do mundo espiritual. E a vibração desses espíritos desencarnados, eles vibram mais forte do que nós. Então eles nos enxergam, mas nós não enxergamos eles, porque estamos ligados ao corpo de carne. A não ser quando nós desencarnarmos ou no período do sono, que nós conseguimos identificá-los. Então, esses irmãos, quando o padrão de moral deles evolui e eles estão sem um corpo físico, é claro que o perispírito fica mais leve e eles conseguem volitar, conseguem voar, praticamente assim, né? E a comunicação é mental dos espíritos. A gente não tem aparelho fonador, né? Nós, espíritos, temos 3 atributos: a inteligência, o pensamento e a vontade. É isso que nós espíritos temos. E a comunicação é toda mental. Quando nós dominamos isso, nós ganhamos a moralidade maior e não precisamos mais caminhar ou usar aeróbus como eles usavam na dimensão espiritual, que é a dimensão paralela que nós estamos aqui. Não é nada distante. Lembrei quanto me seria útil a colaboração de Narcisa e experimentei. Concentrei-me em fervorosa oração ao Pai e nas vibrações da prece dirigi-me a Narcisa, encarecendo socorro. Contava-lhe em pensamento minha experiência dolorosa, comunicava-lhe meus propósitos de auxílio e insistia para que me não desamparasse. Aconteceu então o que não poderia esperar. Passados 20 minutos, mais ou menos, quando ainda não havia retirado a mente da rogativa, alguém me tocou de leve no ombro. Era Narcisa, que atendia sorrindo. Ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. Não cabia em mim de contentamento. A mensageira do bem fixou o quadro, compreendeu a gravidade do momento e acrescentou. Aqui vale a pena comentar que ele acreditava na comunicação, no socorro, orou, mas ele não esperava ser atendido, né? Porque frisa aqui que ele fala assim, ó, aconteceu então o que não poderia esperar. Então, ou seja, nós também, né, nós oramos, nós clamamos, mas nós não acreditamos, né, obter uma resposta. Ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. Não cabia em mim de contentamento. A mensageira do bem fixou o quadro, compreendeu a gravidade do momento e acrescentou: não temos tempo a perder. Antes de tudo, aplicou passes de reconforto ao doente, isolando-o das formas escuras, que se afastaram como por encanto. Em seguida, convidou-me com decisão.
Vamos à natureza. Acompanhei-a sem hesitação, e ela, notando-me a estranheza, acentuou: não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo, nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Admirado da lição nova, seguia silencioso. Chegados ao local onde se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém, com expressões que eu não podia compreender. Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Imensamente surpreendido, via indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Então aqui dá para ver, né, que tem certas entidades, né, das matas que nós não compreendemos ainda, né, mas que existem, né, estão ali. Um comentário? Então, nós sabemos que existem pessoas encarnadas que vivem na mata. Sabemos pessoas encarnadas que vivem no mar. Os pescadores, os marujos, os marinheiros. E na mata, aqueles agricultores, aquelas pessoas que quando desencarnam, eles não vão para a cidade. Eles ficam naquela região. Esses seres que são os seres que protegem esses locais. Que Kardec tanto fala na Revista Espírita, né? Que pouca gente estuda, que é aquela revista com 12 volumes que Kardec escreveu enquanto fazia a codificação espírita, né? Lá tem uma referência a esses irmãos vinculados à natureza, né? Então é importante que nós saibamos que existem seres da natureza, mas são seres espíritos, como nós, que vivem naquela região, né? Que comungam do dia a dia naquela região, desencarnam e continuam lá. São servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam, e, à vista da minha surpresa, rematou: como vê, nada existe de inútil na casa de nosso Pai. Em toda parte, se a quem necessite aprender, a quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente, que se condenou às trevas da maldade. Narcisa manipulou em poucos instantes certa substância com as emanações do eucalipto e da mangueira, e durante toda a noite aplicamos o remédio ao enfermo, por intermédio da respiração comum e da absorção pelos poros. O enfermo experimentou melhoras sensíveis. Pela manhã cedo, o médico observou, extremamente surpreendido. Verificou-se esta noite extraordinária reação, verdadeiro milagre da natureza. Zélia estava radiante. Encheu-se a casa de alegria nova. Por minha vez, experimentava grande júbilo na alma. Profundo alento e belas esperanças revigoravam-me o ser. Reconhecia eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. Nesse dia, voltei a nosso lar, em companhia de Narcisa, e pela primeira vez experimentei a capacidade de volitação. No momento, ganhávamos grandes distâncias. A bandeira da alegria desfraldava-se em meu íntimo, comunicando à enfermeira generosa minha impressão de leveza, ouvia esclarecer. Em nosso lar,
Grande parte dos companheiros poderia dispensar o aérobus e transportar-se à vontade nas áreas de nosso domínio vibratório. Mas, visto a maioria não ter adquirido essa faculdade, todos se abstêm de exercê-la em nossas vias públicas. Essa abstenção, todavia, não impede que utilizemos o processo longe da cidade, quando é preciso ganhar distância e tempo. Nova compreensão e novos júbilos me enriqueciam o espírito. Instruído por Narcisa, ia da casa terrestre à cidade espiritual, e vice-versa, sem dificuldade de vulto, intensificando o tratamento de Ernesto, cujas melhoras se firmaram, francas e rápidas. Clarencio visitava-me diariamente, mostrando-se satisfeito com o meu trabalho. Ao fim da semana, chegara ao termo de minha primeira licença nos serviços das câmaras de retificação. A alegria tornara aos cônjuges, que passei a estimar como irmãos. Era preciso, pois, regressar aos deveres justos. A luz dormente e cariciosa do crepúsculo, tomei o caminho de nosso lar, totalmente modificado. Naqueles rápidos 7 dias, aprendera preciosas lições, práticas no culto vivo da compreensão e da fraternidade legítima. A tarde sublime enchia-me de magnos pensamentos. Como é grande a providência divina, dizia, a monologar intimamente. Com que sabedoria dispõe o Senhor todos os trabalhos e situações da vida. Com que amor atende a toda a criação. Algo, porém, me arrancou da meditação a que me recolhera. Mais de 200 companheiros vinham ao meu encontro. Todos me saudavam generosos e acolhedores. Lísias, Lacínia, Narcisa, Silveira, Tobias, Salúcio e numerosos cooperadores das câmaras ali estavam. Não sabia que atitude assumir, colhido assim de surpresa. Foi então que o ministro Clarencio, surgindo à frente de todos, adiantou-se, estendeu-me a destra e falou: até hoje, André, você era meu pupilo na cidade, mas, doravante, em nome da governadoria, declaro-o cidadão de nosso lar. Por que tamanha magnanimidade, se meu triunfo era tão pequenino? Não conseguia reter as lágrimas de emoção que me embargavam a voz. E considerando a grandeza da bondade divina, atirei-me aos braços paternais de Clarencio a chorar de gratidão e de alegria. Então é muito emocionante, né? Nós sabermos que ele passou por toda essa dificuldade de retornar ao lar, cujos amigos protelaram o mais que puderam, mas teve um momento que ele teve que ir e chegou lá, ele se viu praticamente esquecido, como se ele não tivesse representado nada. E ele lutou bravamente e venceu. Ou seja, os nossos triunfos só podem existir se houver batalha, se houver luta. Então, diante das dificuldades da vida, que nós lamentamos, choramos, temos vontade de desistir, de recuar, nós devemos batalhar, porque só através da luta é que teremos vitória, né? Se não houver luta, não tem vitória. Muito bonito, muito emocionante. Você quer falar alguma coisa? Essas imagens, são 2 imagens, né?
Só não sei se daí de casa, acho que dá para ver assim, para acompanhar. E a gente depois vai fazer mais algum comentário. Aqui está a Narcisa, né? Auxiliando o enfermo, que era o atual marido da esposa dele, que ele estava desencarnado. Mas ele não era dono da esposa, ele é um irmão. E que momentaneamente no teatro da vida, que é mais sério do que o teatro que a gente vê no dia a dia, com plateia e tudo mais, é um teatro que tem responsabilidade. No teatro da vida ele não estava mais pertencendo àquele núcleo. Então, quem estava pertencendo era essa pessoa que estava enferma. E ele, ao perceber que tanto esse enfermo como a esposa dele que estava encarnada são membros da verdadeira família, que é a família universal, pedem socorro. E o socorro vem. E como todo humano, encarnado e desencarnado, nós temos insegurança. Isso é uma coisa natural. É normal do ser humano ter insegurança. O que nós não podemos ter e devemos lutar para não ter é a falta de fé. Insegurança vamos ter sempre, porque ainda somos humanos. Quando deixarmos de ser humanos, vamos ter certeza das coisas e segurança de tudo que vamos passar e fazer. Enquanto isso, nós vamos ter essas inseguranças. Kardec teve segurança, Chico Xavier teve segurança, Divaldo tem insegurança, Caibar Schutter, o patrono dessa casa, teve insegurança, eu também tenho insegurança, mas o que nós não temos é falta de fé. A fé temos que ter, né? E aquela fé que transporta a montanha de um lugar para o outro, vamos adquirindo com o tempo. Então está aqui a Narcisa, né, auxiliando. Fluidoterapia seria, como Kardec explica, o magnetismo, que é o magnetismo, que é a energia do nosso corpo, mesmo espiritual, do nosso perispírito, passado para um outro corpo, material ou semimaterial, que o perispírito também é matéria, né? E nós vamos regenerar células por células e moléculas por moléculas. Quer fazer um comentário? Não. Essa outra mensagem aqui, nosso lar, quer ler? Pode ler, amor. Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender, devidamente informada pelos amigos que me eram totalmente estranhos. A enfermeira explicou, são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. Então, no reino vegetal, existem espíritos ligados àquela situação. Kardec chega até a falar, na Revista Espírita, de gnomos. Se quem leu, estudou a Revista Espírita, são espíritos como nós, mas voltados para a natureza, para aquela região da natureza, né? Que vivem, nascem e crescem e desencarnam e continuam reencarnando ou como espíritos protetores daquela natureza. Leiam a Revista Espírita. Estudem Kardec. Kardec fala muito em magnetismo, em toda a codificação e na Revista Espírita. Kardec fala muito de sonambulismo e a gente não estuda essas práticas, nem magnetismo e nem sonambulismo. Na nossa casa aqui nós temos o magnetismo e sonambulismo também, que é um estudo bem aprofundado da mediunidade. E aqui o André Luiz, né, recebendo o título de cidadão, né, por ele ter alcançado um padrão evoluído, não está evoluído assim como nós achamos um espírito puro. Ele subiu um degrau, mas um degrau importante para a sua evolução. Nos próximos livros, nós vamos ver toda a trajetória evolutiva de André Luiz, né? Esse é só o começo. Existem mais 12 livros para nós estudarmos. Então nós pedimos para você que está na nossa região ou na nossa cidade de Praia Grande, que venha estudar conosco, para nos acrescentar, para fazer comentários, dar a sua participação e o seu engrandecimento para o nosso estudo daqueles que estão distantes e que não podem vir estudar conosco, porque eles estudam através do YouTube. Então venha colaborar conosco e participe das atividades da nossa casa também.
Quer fazer mais algum comentário do que a gente viu? Não, bonito. Então, essa foi o começo, né, o início da trajetória, e os outros livros são tão fascinantes quanto esse. E é um livro que vale sempre a pena ler, porque a cada leitura sempre vemos um ponto diferente, vemos de uma maneira diferente, porque eu já li várias vezes, um espaço grande de diferença, mas a cada leitura são novas janelas, novas portas que se abrem. É uma leitura muito gratificante. E não esqueça, estudar o Espiritismo é se estudar, é se conhecer, porque nós somos espíritos. Então eu não estou estudando uma religião, eu não estou estudando uma crença, eu estou me estudando, me conhecendo, sabendo como é o mundo que eu vivo espiritual, mesmo estando ligado à matéria temporariamente. Então é importantíssimo que nós estudemos. Acompanhe nossos estudos. Nós temos também o estudo do Evangelho, o Livro dos Espíritos e outros estudos mais aprofundados da doutrina espírita que as pessoas vão participar também. E as atividades da nossa casa. No nosso canal tem muita palestra, muito estudo, Evangelho no lar. Não deixe de fazer o Evangelho no lar. Proteja a sua casa, se proteja e se conheça. Que os bons espíritos te acompanhem e não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhe esse vídeo, peça aos amigos para se inscreverem também e nos ajude na divulgação do Espiritismo, que é a divulgação do esclarecimento do ser humano. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus Cristo.